Boa tarde. Hoje, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Tenente suspeito de matar lutador de MMA diz que sofreu atentado. Apenas a ex-mulher dele morreu. O Ministério Público quer acabar com torcidas organizadas no estado. O combate à violência pode ficar mais rigoroso se o Congresso Nacional aprovar mudanças na lei. Parques eólicos parados no Rio Grande do Norte devem funcionar ainda este mês. O diretor da Unifacex, João Maria Figueiredo, é o nosso entrevistado esta segunda-feira. Agora, no RN Acontece. Tenente suspeito de matar lutador de MMA, Luiz de França, sofreu um atentado ontem. Apenas a ex-mulher dele morreu. A reportagem é de Camila Savana. Mais um caso comovente de violência. O tenente da Polícia Militar, Iranildo Félix, sofreu um atentado no início da tarde deste domingo em Macaíba. A ex-mulher dele, Isânia Maria Bezerra Alves, também foi baleada e morreu no local. Ele estaria usando um colete à prova de balas no momento do atentado. Mesmo assim, ele acabou sendo atingido por um disparo de pistola calibre .40 e foi socorrido para um hospital de Natal. O delegado Normando Feitosa, agora responsável por este caso, fala como está sendo as investigações, uma vez que Iranildo Félix já é suspeito de outro crime. Todo ponto é importante numa investigação. São detalhes que vamos juntar as peças para poder lá na frente ter um resultado da dinâmica desse caso. Mas a princípio eu te digo que, segundo a própria versão, a versão dele, diz que os dois elementos surgiram na frente do carro anunciando um assalto. Pediu justamente para eles descerem do carro e aí então, sem nenhuma conversa, começaram a atirar, um nele e o outro na ex-companheira. Já uma parente próxima da vítima que estava no velório disse também em sigilo que a família temia o comportamento de Ivanildo. Segundo ela, ele era depressivo. Na tarde de ontem, ele teria ligado para Isânia e disse querer conversar com ela. Uma suposta pensão no valor de R$2.000 que seria dada ao filho do casal de apenas 3 anos teria sido o motivo do encontro. Muitos são os questionamentos sobre a morte de Isânia Maria, de 33 anos, aqui em Macaíba. Ela que ontem estava acompanhada do ex-marido, Iranildo Félix, que é o principal suspeito da morte do lutador de MMA, Luiz de França, de 25 anos. A família, muito abalada, não quis falar sobre o assunto. Ivanildo estava afastado da polícia há 8 meses e viveu 6 anos com Isânia. Atualmente, ela morava com a mãe e era funcionária do Fórum de Macaíba. Isaac Heleno da Cruz, o Rivotril, continua em estado grave no Hospital Valfredo Gugel. Ele passou por nova cirurgia na noite da última sexta-feira e voltou ao centro cirúrgico ontem. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Rivotril teve uma infecção no abdômen. Rivotril está internado no Hospital Valfredo Gugel desde a segunda-feira passada, quando foi preso em uma operação conjunta das polícias civil e militar. Ele era considerado o bandido mais procurado da capital e responde a diversos processos na justiça por homicídio, tentativas de assassinato e tráfico de drogas. O Ministério Público quer acabar de uma vez com as torcidas organizadas no estado, visando a segurança dos torcedores. As cenas de selvageria nas manifestações obrigaram o Congresso a se mexer. A discussão tomou conta da pauta. Os senadores querem a votação rápida de projetos que endureçam as punições em protestos violentos. Nesta semana, o MST protagonizou. Tivemos um problema técnico e agora vamos chamar a matéria que está na nossa programação aqui do jornal. O combate à violência pode ficar mais rigoroso se o Congresso Nacional aprovar mudanças na legislação. Existem mais de 40 projetos em análise e o governo vai apresentar mais uma proposta. Entre os pontos considerados essenciais está a proibição do uso de máscaras e objetos que podem ser transformados em armas no protestar. A reportagem é de Caian Messina. Agora sim.
As cenas de selvageria nas manifestações obrigaram o Congresso a se mexer. A discussão tomou conta da pauta. Os senadores querem a votação rápida de projetos que endureçam as punições em protestos violentos. Nesta semana, o MST protagonizou mais um em Brasília. Integrantes do movimento tentaram invadir o Planalto e, no confronto, 30 policiais ficaram feridos. O governo, que recebeu os manifestantes depois da confusão, agora promete agir. A ideia é enviar ao Congresso na semana que vem uma proposta para tentar diminuir a violência. Não é por falta de projetos que a lei não muda. Já são 44 tramitando. Só que enquanto os parlamentares pressionam por uma legislação mais dura defendida pelo secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o governo ainda não sabe como tratar de pontos fundamentais. O Planalto hesita e ainda discute se proíbe manifestantes mascarados. Já o projeto defendido por Mariano Beltrame prevê identificação e prisão de reincidentes. A proposta do Ministério da Justiça não qualifica paus ou pedras como armas. A do secretário, sim. Os dois devem permitir, no entanto, o uso de balas de borracha pela polícia. Além disso, tratar a desordem como crime não é consenso no Executivo. O Congresso tende a apoiar penas de até 12 anos de cadeia. Na próxima terça, os líderes aqui do Congresso se reúnem para decidir o que fazer. A tendência é de que o projeto do governo seja incorporado aos outros que já tramitam na casa. Os parlamentares prometem uma resposta rápida. Eu acredito que o momento é bastante próprio para se votar esse projeto, com certeza absoluta. O PT, no entanto, está dividido. Setores do partido resistem a criminalizar os manifestantes e defendem mudanças apenas na reforma do Código Penal, que está em discussão no Congresso há mais de uma década. Com essa proposta de pré-projeto do Código Penal, nós temos alguma coisa que seja bem objetiva, que atenda ao interesse da sociedade, mas preserve a democracia. Outra ala do partido prefere endurecer o combate à violência. Não é possível a polícia ficar prendendo elementos que são uma ameaça, leva, solta, prende de novo, solta, até que aconteça um crime como ocorreu agora. Então, nós temos que tirar do meio das manifestações os elementos que estão ali para agir de maneira criminosa. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte realizou um ato público na manhã de hoje, pedindo por segurança e respeito aos profissionais da imprensa durante a cobertura de protestos. A data também marcou uma semana do ataque que vitimou o cinegrafista da Rede Bandeirantes, Santiago Ilídio Andrade, de 49 anos. O profissional gravava o protesto quando uma bomba explodiu no Rio de Janeiro, ao lado de sua cabeça, na quinta-feira, dia 6. O Sindijorne vai tentar marcar um encontro com o secretário estadual de Segurança Pública, Aldair da Rocha, para discutir a situação de segurança da categoria durante o exercício da atividade durante os protestos. O cinegrafista da TCM, televisão de Mossoró, TV a cabo, foi morto na noite de ontem em Mossoró, após ser vítima de assalto do bairro Belo Horizonte. José Lacerda da Silva tinha 50 anos, estava em frente a um supermercado quando foi abordado pelos assaltantes. Ele foi atingido por tiros no braço e no tórax e ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser atendido pelos médicos. E agora sim, vamos mostrar a matéria das torcidas organizadas. O Ministério Público quer acabar uma vez por todas com as torcidas organizadas no estado, visando a segurança dos torcedores. Vamos lá, veja na reportagem. A recente onda de violência entre integrantes de facções rivais em todo o estado, inclusive com mortes, podem representar um processo de extinção das torcidas organizadas no Rio Grande do Norte. O Ministério Público está investigando os casos registrados nos últimos 12 meses, envolvendo possíveis rixas entre as torcidas uniformizadas. O promotor de justiça, José Augusto Pérez, é categórico a falar sobre o assunto. Para ele, as 14 mortes registradas no ano passado e os atentados registrados já este ano entre torcedores são elementos concretos para que o Ministério Público possa pedir o fim das uniformizadas nos estádios. Nós precisamos diferenciar o torcedor organizado das torcidas organizadas que estejam contaminadas por criminosos.
E as recentes provas colhidas pela Polícia Civil indicam justamente isso. Pelo menos uma grande torcida organizada do Rio Grande do Norte contaminada por marginais. E essa torcida acontece como uma infecção. A parte podre tomou conta do organismo, torcida organizada, e esse organismo não consegue mais se livrar dessa parte podre e permanecer saudável. O Ministério Público vem fazendo um trabalho investigativo, tentando interligar os crimes envolvendo possíveis rixas entre torcidas, agindo de forma efetiva e não pensando apenas na chegada da Copa do Mundo. Só este ano, em 3 oportunidades, depois da abertura da Arena das Dunas, torcedores do América sofreram atentados antes e depois das partidas do time. Para a nossa investigação, a Copa do Mundo ela é irrelevante. Nós pensamos na segurança do torcedor potiguar durante toda a vida. A Copa do Mundo é um evento passageiro, esporádico e nunca mais vai voltar para cá. Então nós não podemos nos preocupar com os 15 dias de Copa do Mundo. A nossa preocupação é com a segurança do potiguar e do natalense durante todos os meses do ano, todos os anos subsequentes. Vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil desta segunda-feira. A Veja traz aqui na capa os segredos de Sininho. A militante Elisa Quadros, protetora dos Black Blocs, é a chave para descobrir quem financia, arma e treina os vândalos, é o que diz a Veja. A revista Época traz aqui na manchete principal, na capa, basta de violência nas manifestações de rua, de ataques contra jornalistas, de leniência com os criminosos, de truculência policial, de anonimato e intolerância nas redes sociais, de políticos que incitam baderneiros, é o destaque de Época. A Isto É diz aqui na manchete principal, a tentação radical, a violência dos Black Blocs faz uma vítima fatal e coloca o país diante de um desafio inadiável, conter e punir vândalos sem abrir mão das liberdades democráticas. A Isto É Dinheiro traz aqui na sua manchete principal os novos negócios de Michael Klein, das Casas Bahia, ex-sócio das Casas Bahia. Carta Capital traz aqui na manchete principal o Brasil de Sherazade a Dona Ivone, olho por olho versus cidadania, ódio versus solidariedade, privilégios versus igualdade, é o destaque da Carta Capital. Vamos aos destaques do No Minuto, nesta segunda-feira, 17 de fevereiro. Fierne prorroga inscrições para a seleção do programa Trainee 2014. São 10 vagas para Fierne, SESI, Senai e IEL, para profissionais formados entre dezembro de 2011 e dezembro de 2013. Também destaque no Minuto, Secretaria de Mobilidade Urbana e CDL analisam o retorno dos estacionamentos rotativos. O objetivo é melhorar o trânsito nas áreas de grande concentração da cidade e disponibilizar acesso aos estabelecimentos comerciais e prestação de serviços. Também destaque no Minuto, a Assembleia Legislativa abre trabalhos hoje com leitura da mensagem da governadora. O presidente da Assembleia, deputado Ricardo Mota, garantiu que apesar do ano atípico, com Natal sediando Copa, a casa vai manter seu ritmo de atividade, sem prejuízo aos trabalhos em plenário. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir, mercado refaz as contas e prevê inflação mais alta. Parques eólicos parados no Rio Grande do Norte devem funcionar ainda este mês, garantem os especialistas. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O Supremo Tribunal Federal deve julgar até julho o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, acusado no processo do Mensalão Tucano. Marcos Valério, que já cumpre pena pelo mensalão petista, foi condenado pela Justiça Mineira na semana passada. Valério é acusado de desviar recursos públicos para a campanha de reeleição de Eduardo Azeredo ao governo de Minas Gerais no ano de 1998. O esquema é anterior ao mensalão do governo do PT. A reportagem é de Camila Leste.
O publicitário Marcos Valério, já condenado no processo do mensalão petista a mais de 40 anos de prisão, terá mais 4 anos a cumprir por condenação no chamado mensalão tucano. Valério é acusado de desviar recursos públicos para a campanha pela reeleição de Eduardo Azeredo ao governo de Minas Gerais em 1998. O esquema é anterior ao mensalão do governo petista. Rogério Tolentino, sócio de Valério, também foi condenado a 4 anos de prisão. Os acusados pelo mensalão tucano, que não tem foro privilegiado, estão sendo julgados pela Justiça Federal de Belo Horizonte, onde o processo tramita em segredo de justiça. O caso só chegou ao judiciário em 2007, quase 10 anos depois da eleição de 1998. Com a demora, um dos acusados, o ex-ministro Valfrido Mares Guia, que era vice-governador de Minas, teve as penas prescritas porque completou 70 anos. A expectativa é de que o ex-governador Eduardo Azeredo seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal até julho. A Procuradoria-Geral da República recomendou que a pena dele seja de 22 anos de prisão. Azeredo nega a acusação de desvio de dinheiro público para a campanha. Os personagens do mensalão tucano se cruzam com os do mensalão do PT. Isso é a demonstração clara da promiscuidade partidária. Isto nivela a política por baixo. Tudo sob o manto mal cheiroso do caixa 2 das campanhas eleitorais. E também pelo desvio de recursos públicos, conforme constatou o STF no caso do mensalão do PT. O Supremo deve agora o julgamento do mensalão do PSDB. O humor do mercado muda a cada semana, hein, na economia. Agora, os investidores e analistas estimam a elevação da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, para 5,93% neste ano, ante a queda para 5,8% da previsão anterior. Os números estão no Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. A perspectiva para o câmbio voltou a subir também e passou de R$ 2,47 para R$ 2,48 em dezembro. Para a taxa básica de juros, a previsão foi mantida em 11,25% no fim do ano. O RN dobrou a média nacional e fechou o ano de 2013 com 8,8% de aumento no setor do comércio e de serviços. Os setores de utilidades domésticas e artigos farmacêuticos puxaram a alta. A reportagem é de Rayane Guedes. Embalado pelo bom desempenho financeiro da família Potiguar, o setor de comércio de bens e serviços do estado fechou o ano de 2013 com um aumento de 8,8%. Mais que o dobro da média nacional, de apenas 3,6%. Segundo a FEComércio, o índice foi o melhor da região Nordeste. Os setores que observaram maior incremento foram exatamente os setores de outros artigos de uso pessoal e doméstico, que envolvem aí produtos que são normalmente comercializados por lojas de departamento. Esse setor apresentou um incremento da ordem de 10,3% durante o ano. O setor de supermercados e de hipermercados, que cresceu 2%, basicamente. Artigos médicos e farmacêuticos, que cresceu também 10%, e é um setor que responde por 15% das vendas globais do Estado. E combustíveis e lubrificantes, que cresceu 6,3% do setor e é responsável por basicamente 15%, 14,6% do montante das vendas no varejo. Apesar de surpreender o setor, a alta acompanha uma tendência dos últimos anos. Em 2011, o aumento havia sido de 5,5% e em 2012, de 7,6%. A única queda em 2013 ficou por conta do turismo. A cadeia produtiva do turismo, ela engloba algo em torno de 52, 53 atividades, que vão desde a hotelaria, passando pelos restaurantes, os postos de gasolina, a rede de taxistas, enfim.
E nós observamos uma queda substancial da movimentação do turismo no decorrer do ano passado. Outro número surpreendente em 2013 foi a geração de emprego. Só no Rio Grande do Norte foram mais de 10 mil novas vagas e 96% delas estão no comércio. Apesar da realidade positiva nos dados, para quem está em contato direto com o cliente, é preciso uma reflexão. Este lojista conta que as vendas não vão assim tão bem. Não foi um bom ano. Não foi um ano negativo. Os índices do varejo ampliado, né, como dito aí, são índices positivos. Mas, e especificamente nós, aqui dentro do shopping, não tivemos um resultado positivo. Eu vi a cara do desperdício neste final de semana. Nos festejos do casamento de uma prima, eu subi a Serra de Lagoa Nova e lá me deparei com um parque eólico novinho em folha. Os aerogeradores foram instalados vizinho ao sítio do meu tio Bernardo. Pois bem, o parque está parado, não funciona. É o mesmo fenômeno, se é assim que a gente pode chamar, que ocorre em outros 6 parques do Rio Grande do Norte, em mais de 20 em todo o Nordeste, gerando um prejuízo de mais de 400 milhões de reais. Uma arena das dunas, como bem apontou recentemente o Novo Jornal. Tem parque, e eu não sei dizer se é o caso de Lagoa Nova, que completou 1 ano de construção e nunca entrou em operação. Os parques eólicos estão parados por falta de linhas de transmissão. A responsabilidade maior é da CHESF, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, órgão do governo federal, que não faz os investimentos necessários. A presidente Dilma Rousseff precisa colocar ordem na casa. Há cerca de 2 anos, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte ameaçou entrar na justiça contra a CHESF, exigindo os investimentos. O governo estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acalmou os empresários e passou a negociar com a companhia uma solução. Até agora, nada. Ninguém consegue desatar este nó. E os apagões se sucedem país afora. A imagem que me marcou neste final de semana, em Lagoa Nova, foi a do desperdício. Os governos e os empresários precisam resolver esse gargalo da infraestrutura da região Nordeste. Olha, o consultor de energias renováveis, Jean Paul Prats, me informava hoje que os parques parados vão começar a funcionar este mês. Segundo Jean Paul, as linhas de transmissão estão atrasadas por várias razões, não só por conta da CHESF. E que o assunto está sendo resolvido. Jean Paul diz que não há razão para medo e que tudo tem de ser feito com planejamento para não dar problema nos leilões. O especialista ressalta que teremos mais de 1 gigawatts de energia eólica operando este mês no Rio Grande do Norte. Os servidores municipais de Natal vão receber o reajuste de 8%, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Carlos Eduardo, junto com a folha de pagamento do município, que ocorre nos próximos dias 26, 27 e 28. O pagamento terá efeito retroativo a janeiro deste ano. A informação é da Prefeitura de Natal. O impacto na folha de pagamento gira em torno de 19 milhões. No próximo bloco, eu vou entrevistar o professor José Maria Figueiredo, diretor chanceler da Unifacex. Eu volto em instantes com RN Acontece. O antigo prédio do Colégio Imaculada Conceição, SIC, no centro de Natal, será ocupado pela Unifacex, uma das universidades privadas que vem crescendo no Rio Grande do Norte. O curso de contábeis é um dos mais bem avaliados pelo MEC na região Nordeste. O diretor da Unifacex, o José Maria Figueiredo, é o meu convidado nesta segunda-feira. José Maria, quando é que a Unifacex vai ocupar o antigo prédio do SIC? Muito boa tarde. Bom, a nossa previsão é segundo semestre. Nós temos que fazer algumas adequações à qualidade do Facex, porque nós não podemos iniciar qualquer empreendimento sem o vínculo daquela qualidade que nós sempre primamos por ela.
climatização. Hoje você, para fazer qualquer coisa, você tem que... O Ministério Público dá em cima, adequação no que diz respeito à acessibilidade, uma série de fatores que nós temos que adequar aquele colégio para isso. Então as reformas vão se dar nesse primeiro semestre? Vão se dar. Nós vamos abrir até tivermos concluído essa reforma para que nós possamos ter realmente uma instituição de ponta. Não que não fora o Colégio Imaculado Conceição, não fosse, não. Agora, o Colégio Imaculado Conceição foi uma época que, infelizmente, não adequou-se. E nós temos que fazer isso, como eu disse a você no início, em função da qualidade e o que é exigido hoje pelo Ministério Público. Professor Zé Maria, e o que é que vai funcionar inicialmente lá no antigo prédio do SIC? Olha, no antigo prédio do SIC, nós vamos ter o Pronatec, esse programa do governo, que o governo federal, né? Exatamente, o governo federal, que, diga-se de passagem, é um empreendimento vitorioso. E nós já funcionamos lá na nossa unidade 1 e vamos colocar também lá no Colégio Imaculado Conceição. Por quê? Porque isso atende uma faixa onde os estudantes estão trabalhando hoje no comércio e hoje, com essa dificuldade de trânsito, né, você sai de 6 horas para chegar no colégio. O problema da imobilidade urbana. Exatamente. Então, ali no centro fica mais perto e mais próximo para que ele possa frequentar e terminar seu curso. Então... Isso não quer dizer que nós fiquemos só no Pronatec. Há a possibilidade de nós transferirmos o curso de enfermagem ou de engenharia, não sei. Contábeis, isso tudo, né? Ele vai paulatinamente. Isso aí dentro de uma programação que vocês ainda programação que, vão aos definir, poucos, né? Nós temos o nosso departamento de marketing e temos o nosso departamento dos próprios cursos, onde nós vamos ver a viabilidade para que nós possamos colocar lá no Colégio Imaculado Conceição. A FASEX, né, que agora é a Unifacex, ela tem uma história já de 4 décadas, né? Como é que a coisa começou? Conta pra gente. Olha, a FASEX começou em 74, 73, 74. E eu quero dizer a você o seguinte, eu fui secretário de planejamento aqui no governo de Agnello e depois fui chefe do escritório técnico plano diretor. E depois eu vi que eu estava só patinando, porque a iniciativa privada a iniciativa pública, eu não aconselho ninguém a enveredar pela iniciativa pública. Porque eu lembro que, conversando com o pessoal de enfermagem, com o pessoal de direito, aí uns diziam, olha, eu vou terminando, mas papai já conversou com o deputado tal, com o fulano tal, eu vou para a Assembleia, eu vou lá para o município tal, ser enfermeiro, não sei o quê. Então a pessoa morre ali naquele negócio, então ele se acomoda com aquele emprego. Então a iniciativa privada, para mim, do meu ponto de vista, dos meus 70 anos de idade, é que é o grande futuro desse país. Entendeu? Na hora que você fica só martelando naquele serviço público, você não sai daquele canto. Então eu vi que eu estava parado ali. Então resolvi abdicar de tudo isso e comecei a fazer isso com 30 alunos. Funcionava ali na Ribeira? Ali na Ribeira, no prédio da Escola Técnica de Comércio. Eu sempre costumo dizer que quando eu queria adquirir conhecimentos, ou não conhecimentos, ou quando eu queria adquirir sabedoria, porque a sabedoria é a mãe da inteligência, que é a grande verdade. Às vezes você tem um cara muito inteligente, mas ele não tem sabedoria, não vai para canto nenhum. Porque ele não sabe aproveitar a inteligência dele. Então eu desci ali, apertava o pitocozinho do interruptor e ia bater papo com quem? Com um cidadão chamado Luiz da Câmara Cascudo. Então isso era fundamental para mim, conhecer a história do Rio Grande do Norte, o potencial do Rio Grande do Norte. E quando Câmara Cascudo que morava em frente à primeira unidade da fazenda, exatamente, ali na Ribeira. E às vezes quando eu estava meio chateado, quando os espíritos malignos começavam a querer atrapalhar a vida da gente, eu ia lá para o 3º andar, ia ver o pôr do sol no Potengi. Então, eu acho que... Essa foi sua aposta lá também, então isso daí me ajudou muito. E eu permaneci ali na Ribeira. Os primeiros cursos foram de secretariado? Secretariado e gerência empresarial.
e eram cursos livres, não regulamentados pelo Ministério da Educação. Então eu vi que eu precisava mudar, eu precisava realmente ter cursos em que o Ministério fosse autorizado, referendado pelo Ministério da Educação. E hoje são mais de 30 cursos? São mais de 30 cursos e tem mais 30 e poucos na área de pós-graduação. O complexo realmente cresceu. Agora... Hoje o campus sede, quer dizer, o campus central é lá em Cidade Jardim. É lá na Cidade Jardim. Na Zona Sul de Natal. Agora, há uma coisa interessante, companheiro, é que eu comecei a ver que a igreja, a Ribeira estava morrendo. Arrancaram todos os bancos da Ribeira. A estação rodoviária. O Grande Hotel acabou-se, não revitalizaram. Então você teve que também mudar, né? Eu tive que mudar, senão me acabava. Entendeu? Então foi por isso que nasceu. Eu fiz uma pesquisa e nessa pesquisa dizia: você tiraria seu filho de um colégio classe A para colocar num colégio classe B na Zona Sul? Deu 96%. Então, o que é que eu fiz? A solução é essa daqui mesmo. Ou eu me acabo aqui, ou eu vou para frente lá. Aí resolvi apostar, né? Correr risco, né? O curso de contábeis é reconhecido como um dos melhores do Nordeste. É verdade. Né? O curso de administração hoje, ele tem conceito 5, que é o conceito máximo do MEC, já 2 vezes. O de contábeis também. Do ENAD, né? É verdade. O de contábeis tem essa particularidade e a administração financeira, gestão financeira, é o primeiro do Brasil. Então isso me honra muito. Eu fico muito feliz com isso. É isso aí. Por último, você foi presidente do América. Como é que você está observando esse momento do América e as perspectivas da atual gestão? Rapidinho. Tinha que aparecer o América. 1 minuto, só para... Olha, eu cumpri minha obrigação como torcedor e como presidente, embora alguém diga que eu não tinha feito nada pelo América, mas eu quero dizer que eu botei o América fui campeão pelo América, botei o América na primeira divisão, é por isso que me chamaram. Agora, infelizmente, eu quis dar um choque de gestão no América, não consegui. Então, como eu não consegui, eu renunciei. Essa é a minha história no América. Continuo sendo americano, continuo pagando religiosamente. Aliás, pago até antecipado a minha cota como conselheiro do América. E fico vendo. Ainda não fui nenhuma vez ao Estado, apesar de ser belíssimo. Não fui nenhuma vez ao Estado e estou muito feliz. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do professor Zé Maria, da Unifacex, aqui no nosso programa. Obrigado, boa sorte, sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço para o professor Bernardo Gomes de Oliveira, Matilde, Suzana e Jailson, lá de Currais Novos, que acompanham o nosso programa. Um abraço para todos os telespectadores de Currais Novos. Turma que acompanha o nosso noticiário. Eu volto amanhã. O RN Acontece.